Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do Quadro Livre. E hoje nós vamos falar sobre as estruturas internas da Terra. Se ligou nesse assunto? Quer aprender um pouco mais? Então vem comigo. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar então as estruturas internas, mas antes de falar dela, não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas e ativa o sininho para você ficar sempre atento dos novos vídeos que nós vamos postar. Nós estamos postando vídeo direto para vocês, então não deixe de curtir e ativar o sininho. Tá show, pessoal? Vamos lá para a matéria. O que acontece? Nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra e aí a gente começa pensando primeiro na origem da Terra. Como é que a gente pode falar dessa estrutura da Terra sem entender a origem propriamente dita dela? Vamos pensar da seguinte maneira. Quando a Terra surge, ela é nada mais nada menos do que uma grande massa planetária em altíssima temperatura, basicamente formada de magma e desforme. Ou seja, ela não tinha uma forma propriamente dita, porque como ela estava num estado mais pastoso, acabava muitas vezes ela não tendo uma forma exata. Então a gente fala que ela é uma grande massa planetária em alta temperatura e desforme. Tudo bem? Não tinha uma forma exata. Com o passar do tempo, começou a ocorrer o resfriamento, principalmente na liberação de gases, formação da atmosfera e tal. Vai começar a ocorrer o resfriamento da Terra. Esse resfriamento, ele não vai, obviamente, ocorrer de uma hora para outra. Levaram alguns milhões e milhões de anos para começar a ter uma solidificação da parte mais externa. Obviamente que a Terra ela começou a resfriar e solidificar das camadas mais externas, mais de fora, para as mais internas. Então, posso dizer que a Terra ainda está solidificando suas camadas mais internas? Sim, está em processo de solidificação. Só que essa solidificação ela é extremamente lenta. Tudo bem? Basicamente, todo o interior do nosso planeta ainda é composto de material no estado líquido, certo? Rochas no estado líquido, mais especificamente, que é o que nós conhecemos como magma. Tudo bem? Até aqui tranquilo, né? Vamos entender então. Aqui eu fiz um pouquinho um desenho de como que seria essa estrutura, apresentando as várias camadas que a Terra possui. E aí vem uma outra pergunta que muitos alunos fazem. Rafael, como que a gente descobriu essas camadas? Porque você fala que lá é muito quente, não tem como a gente ir. Se não tem como a gente ir, como é que a gente descobre que lá tem essa situação? Então, por emissão de radiação ou de ondas de rádio, certo? Pô, professor, como assim? Essas ondas de rádio? Então, toda vez que a gente emite ondas em determinados materiais, pode ocorrer uma refração ou uma determinada condição diferente de acordo com o material, certo? Então, de acordo com a condição, o estado físico, as características, o tipo de material, pode ocorrer uma oscilação nessas ondas. Então, eu consigo perceber variações. Então, eu posso mostrar para vocês que existe mais ou menos essa estrutura aqui. E como que são as estruturas e quais são essas estruturas? Então, a primeira camada que nós temos é a crosta terrestre. Ela, para os seres humanos, ela é a mais importante de todas, certo? Porque é onde nós estamos. É basicamente onde nós encontramos a biosfera, que é a camada de vida da Terra, certo? Estamos diretamente em contato com a atmosfera e com a hidrosfera e a litosfera, que são as áreas onde o ser humano atua, beleza? O que acontece? A crosta terrestre, muitas vezes as pessoas dividem em a parte continental e a parte oceânica. Ela é uma camada extremamente pequena, porque se você considerar que a Terra possui um raio, né, da superfície até o centro da Terra de 6.371 quilômetros, certo? A crosta terrestre não é nada, porque ela tem uma variação ali em torno de 20 a 70 quilômetros, mais ou menos, tudo bem? E aí vem aquela pergunta, poxa professor, se a gente só tem isso de crosta e o resto? Bem, vamos entender.
A crosta terrestre, então, ela apresenta primeiro essa divisão. Normalmente as áreas continentais são mais antigas e elas são mais grossas, certo? Apresentam uma estrutura maior, tá? Já algumas áreas oceânicas, elas já são mais finas na maioria dos casos, tá bom? É a camada mais fina, é a menor camada, e é a camada dividida entre oceânica e continental. Molezinha isso, tranquilo. Beleza, só que aí vem a grande questão. Logo abaixo dessa camada, nós vamos encontrar o manto. O manto é uma camada dividida em duas partes, manto superior e manto inferior. O manto, ele vai ter essa divisão principalmente por conta de textura e temperatura do material, porque na realidade o superior e o inferior, os dois são formados por magma, certo? Então, a diferença entre um e o outro é a temperatura, a característica do material magmático, um mais quente, certo? No outro menos quente, em um menos denso, no outro mais denso. Então isso ali é importante, essa diferença do material. Porém, ambos são compostos por magma, tá bom? O que acontece? Antes dessa camada, nós temos uma coisa chamada descontinuidade, certo? A descontinuidade de Mohorovic. Ah, Rafael, nome difícil. Nome difícil. Essa descontinuidade aqui é exatamente... Lembra daquelas ondas que eu falei? Então, foi um dos lugares que se detectou essa diferença de ondas. Então a gente começa a perceber que aqui deixou de ser uma estrutura sólida para uma estrutura líquida. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, entre o manto e o núcleo externo, ou núcleo líquido. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, certo? O manto, então, ele é dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior, ele apresenta, né, uma espessura menor que o inferior, certo? E é ele que tem temperaturas mais próximas à crosta terrestre. Então, é daqui do manto superior, por exemplo, que o magma é expelido de um vulcão, certo? É dessa última camada aqui, dessa camada de magma aqui. Interessante, né, que além de ser essa camada magmática, aqui o magma é o lugar onde o magma está com a menor temperatura, certo? Pensa comigo, magma com menor temperatura, ele fica mais denso. Mais denso ele tende a descer, certo? O magma que está lá embaixo, muito quente, principalmente próximos aos núcleos, certo? Ele está mais quente, então ele fica menos denso. Se ele está menos denso, ele tende a subir. Então, vai ocorrer aqui aquelas famosas correntes convectivas ou correntes de convecção do magma, tá? Beleza. O que vai acontecer? Então, eu tenho crosta, manto superior, o manto inferior, que é uma camada magmática também mais quente, com material magmático com maior temperatura, certo? E depois eu vou vir os núcleos. O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo ele é dividido nessas duas condições. Aí eu vou ter a segunda descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg. Essa aqui é interessante porque é ela que determina, por exemplo, o campo eletromagnético da Terra. E é por conta dessa situação que a gente pode utilizar, por exemplo, aparelhos como a bússola e outros aparelhos importantes para, né, a navegação, por exemplo, e outros equipamentos que dependem do campo eletromagnético, tá bom? Algo importante de ser falado, né? Abaixo, então, dessa descontinuidade de Gutenberg, nós vamos encontrar o núcleo externo. Ele ainda está no estado líquido, certo? E ele é o ponto de transição entre o manto e o núcleo sólido. Aqui eu já encontro alguns locais em processo de solidificação. Interessante lembrar que os materiais do núcleo são os materiais mais densos. Por quê? Porque eu concentro no centro da Terra materiais extremamente densos, como, por exemplo, o ferro e o níquel, que são os dois principais compostos, né, do núcleo sólido. E aí vem a grande questão. O último núcleo, que a gente chama de núcleo interno ou núcleo sólido, ele é sólido por quê?
Se a temperatura é tão alta, ele deveria estar no estado líquido também. Beleza, só que a pressão também vai aumentar. E aí a gente tem uma referência. A temperatura e a pressão, quanto mais para dentro da Terra, maior. Quanto mais para a crosta, menor. Então, mesmo estando em altíssimas temperaturas aqui, o magma ele vai para o estado sólido. O material está aqui no estado sólido, só que em altíssima temperatura, chegando a 6.000 graus Celsius em algumas situações, composto principalmente como se fosse uma grande esfera incandescente de ferro e níquel, que são dois metais extremamente densos. Tranquilo isso, pessoal? Beleza. Então, a gente entende essa logística das camadas da Terra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam esse vídeo, me segue lá no Instagram, Prof. Rafael Barreto, e tamo junto, até a próxima!